Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus derrame sobre você, a sua casa, seus filhos, derrame as suas bênçãos sem medidas, né? E você que está nos assistindo pela primeira vez, está nos dando oportunidade de assistir nosso vídeo, que Deus te abençoe, meu amado, seja muito bem-vindo. Se você quiser participar aqui do nosso canal, ser um membro do canal, é só você se inscrever. Você não paga absolutamente nada, você pode se inscrever para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse canal aqui, ele foi elaborado, foi criado, veio do coração de Deus para o coração do pastor e tem como objetivo glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor através das mensagens que são trazidas aqui com base bíblica, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos continuando aí a saga, e o início do reinado de Davi, e nós paramos em Samuel capítulo 15, no momento em que houve a rejeição. Deus rejeitou a Saul como rei, e nesse momento, através de Ruth, vai começar um novo processo de surgimento, conforme a palavra vai nos orientando aqui em 1 Samuel. Então, o que vai acontecer? O servo, que é o amado de Deus, no caso de Davi, estava sendo preparado como uma arma secreta contra os astutos planos do maligno. Ou seja, enquanto os demônios se regozijavam pela tragédia que havia acontecido com o rei Saul, Deus já estava dando passos importantes para a entronização daquele que seria o Messias profetizado por Ana no início do livro de 1 Samuel. E que estava até oculto aos olhos humanos, Inclusive, nem Samuel sabia quem seria, ele não imaginou, nunca poderia imaginar de onde o Senhor suscitaria um rei. E nós começamos aqui em 1 Samuel 16:1, quando Deus diz assim, Deus diz a Samuel assim: até quando você terá pena de Saul? E essa palavra até, ela significa testemunha, testemunho, e quando mortos. Esses são os significados, O termo você significa vir e chegar. Então seria traduzida essa palavra, até quando você terá pena de Saul, seria assim: até quando terás pena de Saul? Há uma implícita mensagem aí, morte chegando, lamento para Saul, eu já dei testemunho de que Saul está morto espiritualmente, então já foi decretado, não tem mais volta, Então Deus explica a Samuel o motivo pelo qual ele deveria parar de pensar em Saul. Não havia mais solução para ele, a sua alma estava definitivamente corrompida pelos demônios, e as grandes atrocidades que ele praticaria no futuro dariam provas definitivas dessa triste realidade. Então a realidade era essa, E Deus perguntou: Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? A palavra em hebraico para rejeitado é estou farto, como ele fala em Jó capítulo 7, verso 16. Deus havia dado muitas chances para Saul, mas ele desprezou por completo todas as chances que Deus deu. Dessa maneira, as suas oportunidades de reconciliação já haviam se esgotado, E, portanto, Deus ordenou a Samuel que enchesse o vidro de azeite e partisse para Belém,
né, a casa de Jessé, onde ungiria um novo rei. Isso está descrito lá no capítulo 16 de 1 Samuel. A expressão hebraica para azeite significa fértil, farto, vigoroso, robusto, né? Então, a missão era para que ele se tornasse fértil, pleno, vigoroso e robusto, de tal forma que ele executar os planos de Senhor com toda a virtude e com todo o ímpeto, desfazendo as obras do maligno e implantando o reino de Deus na terra, né? Então, o servo de Deus aí, fértil, pleno, vigoroso e robusto. Samuel não foi enviado a qualquer casa, mas a casa de Jessé, o descendente da amiga, né? Que Deus pôs, como vimos nos capítulos anteriores, a palavra Ruth significa amiga, né? Jessé também, em hebraico, ele tem um significado interessante, né? Eu possuo, eu tenho, né? E a palavra existente, ou seja, Jessé possuía algo especial que nenhuma das famílias aristocráticas e tradicionais de Israel possuiu: uma promessa divina e a presença do Deus eterno. Essa era o que traz, né, à luz esse nome Jessé. Além disso, Jessé também significa assalte, significa venha de repente e significa pegue de surpresa, ou seja, o filho de Jessé, Davi, é o elemento surpresa de Deus. Ninguém imaginava que através daquela pequena família de Belém, Deus suscitaria o maior rei que já houve, o mais celebrado e reverenciado monarca de Israel, e nele se cumpririam as profecias antigas, como aquela pronunciada por Jacó quando disse: o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. Está registrada em Gênesis capítulo 49, verso 10, né? A profecia se cumprindo. Também Deus continuou dizendo a Samuel: vá até Belém, né? A casa de Jessé, porque dentre seus filhos eu provi um rei, né? A palavra me provir, né, significa ver, né? Vá até a casa de Jessé, pois ali eu vi um rei, né? Deus enxergou o coração de Davi, as melodias cantadas por Davi, aquele jovem, né? Chegou até o trono de Deus e chamou a atenção de Deus. Olha só como é interessante, né? E aquele menino que estava sendo confeccionado, né, gerações antes, agora estava pronto para iniciar a primeira etapa de sua longa jornada de preparação para se tornar o rei definitivo. Ou seja, aquele que seria uma expressão do governo messiânico, eterno e global. Nele havia espaço suficiente para ser totalmente preenchido pelo Espírito Santo, de modo que Deus usasse para realizar feitos inacreditáveis, derrubando gigantes, destronando reis e subjugando potestades, né? Você vê como agora como eu disse no início, né? Após a queda de Saul, Deus haver rejeitado Saul, né? O inferno, né, ali jubilando, porque parecia que os planos de Deus tinham caído por terra. Mas eles não sabiam que Deus já estava de olho no pequeno Davi, né? E vai levantar esse homem para ser o grande rei de Israel. Um homem, como diz aqui na sua palavra, né? Um homem fértil, pleno, vigoroso e robusto para executar os planos do Senhor com toda a virtude, com todo o ímpeto
desfazendo as obras do maligno e implantando o reino de Deus na terra. Está nascendo um novo rei, o substituto de Saul. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus esteja com você em todo tempo, na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.